Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a ética e a moral, no qual abordei algumas diferenças entre esses dois fatores, assunto contido no capítulo 1 do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial desse canal. Para você entender completamente o conteúdo dos meus vídeos, assista o primeiro vídeo desse canal. Vamos lá. No vídeo de hoje, falaremos sobre a ética e a virtude na filosofia de Aristóteles. A escolha de Aristóteles para subsidiar esse estudo deve-se ao fato de que sua abordagem filosófica da ética se baseia no mundo concreto e na razão. Já conversamos algo sobre Aristóteles em outro vídeo e agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Aristóteles nasceu em Estagira, região da Calcídica, nordeste da Grécia, em 384 a.C. Sua família integrava a aristocracia, uma vez que seu pai era médico da família real da Macedônia. Ingressou aos 17 anos na academia, que era a escola filosófica de Platão, onde permaneceu por 20 anos, inicialmente como aluno e depois como professor. Posteriormente, fundou sua própria escola, o Liceu, em Atenas. Foi Aristóteles que introduziu o conceito de silogismo, que é uma forma de raciocínio baseada numa dedução, que, de forma bem resumida, é realizada por meio de um processo no qual temos duas proposições ou premissas iniciais que levam a uma terceira, que é a conclusão. Como afirmou Newton de Luca, Aristóteles, principal discípulo de Platão e professor de Alexandre Magno, classifica a ética como sendo um ramo da filosofia na categoria de ciência prática, que considera o bem como um valor para o homem e a finalidade de todas as coisas, e que deve estar presente em toda a ação humana. Assim, a ética deve fundar sempre na verdade, apoiar-se no caráter e pautar o comportamento dos homens de bem. A adoção da ética como norteadora de todas as ações individuais dependerá da disciplina pessoal de cada um em fazer disso um hábito. Para Aristóteles, os hábitos eram soberanos. Afirmou em Ética a Nicômaco que, assim como o terreno precisa ser preparado de antemão para o plantio, a mente de um aluno também tem que ser preparada para a prática de bons hábitos. Nessa obra, Aristóteles apresenta noções de virtude, do uso prático da razão e de como moldar o caráter para alcançar a harmonia social. Aristóteles afirmou, como já disse em outro vídeo, que quando nascemos somos folhas em branco de um livro. Dependemos de nossos sentidos para que essas folhas comecem a ser preenchidas, por meio de nossa experiência e de nosso aprendizado, sempre à luz da razão. Assim, esse preenchimento, que é a origem do conhecimento, deve começar com ensinamentos moralmente corretos, que visam ao bem comum, e isso deve ocorrer logo nos primeiros anos de vida, no seio familiar, onde começa a educação, como eu já afirmei. A teoria do conhecimento baseia-se num processo sistemático de absorção de informações, por meio da qual as impressões colhidas pelos sentidos servem para alimentar a memória e formar o conhecimento. Posteriormente, a pessoa aprenderá nos bancos escolares aquilo que fará seu conhecimento crescer. Já Platão, professor da academia, sustentava a ideia de que o conhecimento nasce com a pessoa, ou seja, o conhecimento era inato, diferentemente de Aristóteles. Quando o caráter de uma pessoa é bem formado e sólido, isso possibilitará esta pessoa assimilar corretamente os preceitos morais da sociedade em que vive e terá
claro em sua mente a noção inicial de deveres e direitos, que deverão ser reforçados no futuro. Para Aristóteles, é o caráter que faz as pessoas serem o que são, e serão suas ações que as tornarão felizes ou infelizes. Esse caráter, quando é bem construído por uma boa educação, também tornará a pessoa imune a tentativas de desvirtuá-lo, que venha a sofrer no caminho de sua vida futura. Porque saberá distinguir o certo do errado com base na educação que recebeu. Saberá, por exemplo, que a escola não é um lugar de doutrinação ideológica, e sim de obtenção de conhecimento isento de posicionamentos políticos e ideológicos, que por meio do qual construirá sua cultura. O ensino é uma ferramenta de extrema importância para um país e deverá estar focado de forma absolutamente neutra naquilo que é importante para desenvolver o pensamento e fundamentar o conhecimento de uma pessoa. Seu futuro posicionamento ideológico deve ser livre e escolhido na sua vida adulta, após adquirir o conhecimento necessário para ter o discernimento que lhe possibilitará distinguir o que é bom para si e o caminho que deseja seguir. É importante frisar que, para o ensino tornar-se conhecimento, é necessário que seja entendido, compreendido e assimilado. E é a experiência adquirida por meio dessa prática a grande responsável por sedimentar esse conhecimento, bem como aperfeiçoá-lo e transformá-lo em cultura. Esse processo assemelha-se à fundação de um prédio, que é o início de sua construção. Se é bem feito, o prédio vai durar muitos anos, mas se for deficiente, o prédio pode desabar. Então, é na família que se aprende a ter caráter firme e ser ético, inicialmente, transformando isso num hábito. Um hábito é aquilo que se faz com que o comportamento ocorra de forma espontânea, quando a natureza está relacionada à verdade e visa ao bem. Assim, a virtude vai sendo construída passo a passo durante toda a sua vida. Segundo Roseli de Fátima da Silva, que prefaciou Ética Nicômaco, de Aristóteles, esse filósofo faz uma distinção entre virtudes morais e intelectuais, sendo as morais fundamentadas nas ações, ou seja, no hábito. Já as virtudes intelectuais poderiam ser aprendidas ou ensinadas. Mas é na família que se constrói a base da virtude, e que será diferente da virtude intelectual. A virtude intelectual será transmitida à pessoa por meio da escola, que será responsável pelos fundamentos culturais. O ensino fornecido pelos bancos escolares deve estar em consonância com os valores que uma sociedade considera corretos para o seu desenvolvimento e, principalmente, isento de qualquer viés ideológico. A soma dessas virtudes resultará na ética, que a pessoa possuirá e utilizará para todos os atos de sua vida. Aristóteles, como seus antecessores, estudou a virtude do homem, porém com enfoque no hábito e na prudência. Distanciou da concepção de seu professor, Platão, que unicamente era um idealista de bem e considerava tudo isso de forma subjetiva. Ser ético não é uma consequência apenas de uma decisão própria, de seguir os caminhos da verdade e da moral, mas também o reconhecimento por outras pessoas de uma postura voltada para o bem comum, resultante de uma prática reiterada de atos considerados por todos como corretos e adotado como habitual em seu meio. De acordo com Adolfo Sanches Vasques, a ética parte do fato da existência da história moral. Como as demais ciências, a ética defronta-se com fatos. A ética estuda uma forma de comportamento humano que os homens de bem julgam valioso
e, além disso, obrigatória e inescapável. Comportamento ético de uma pessoa é o reconhecimento de seus pares, pois decorre do hábito. O hábito de sempre direcionar suas ações visando ao bem comum e assim angariar, inicialmente, o reconhecimento de que suas atitudes moralmente corretas e, consequentemente, passam a ter a confiança daqueles com quem se relaciona. A importância do vínculo de confiança entre pessoas é muito grande, porque gera credibilidade e até amizades duradouras. Assim, constata-se que a ética incentiva a convivência profícua com o poder e inibe o mal da corrupção, como veremos futuramente. Dessa forma, como afirmou Tomás de Aquino, uma vez que, abre aspas, após o hábito da virtude ser gerado, as operações são feitas prazerosamente, sem qualquer resquício de tristeza, já que o hábito virtuoso acaba pertencendo à própria natureza de quem o pratica, afastando o mal. Fecha aspas. A ética também é considerada como uma ciência do caráter, por meio do hábito, porque visa preparar o homem para a vida comunitária, guiado pelas virtudes e, sobretudo, voltado para o bem comum. Assim como afirmou Sandro Luiz da Silva, Aristóteles conceitua virtude como sendo uma disposição pertencente da livre escolha, e onde há a escolha, há o concurso da razão. Eu também acrescento aqui que onde há escolha, há liberdade. Para o filósofo de Stagira, a concepção de liberdade é algo a ser construído ao longo da vida. À medida que amadurecemos, passamos a observar situações em que a liberdade foi praticada ou respeitada. Nessa experiência, é que nos legitima a reconhecer o sentido amplo da liberdade, que é nos empenhar em corrigir eventuais distorções ao longo da vida. Para ele, o Estado democrático é a liberdade. Todo processo ocorrido ao longo dos anos vai gerando experiência de vida para a pessoa. A experiência não se ensina, a experiência se adquire por meio dessa prática. Com o tempo, esse exercício vai se tornando um hábito, cujo resultado é alcançar a sabedoria, que, segundo Thomas Sowell, é a qualidade mais rara de todas, porque é a habilidade de combinar o intelecto, o conhecimento, a experiência e o julgamento, de forma a produzir uma compreensão ou avaliação coerente. O grande problema é que, para se adquirir essa habilidade, ou seja, a sabedoria, é preciso ter discernimento. Relembrando que discernimento é a capacidade adquirida por uma pessoa de compreender situações e ter a capacidade de avaliar as coisas e separar o certo do errado, tendo também a compreensão das implicações e consequências de seus atos. O correto discernimento é o resultado da soma da educação, do ensino e da cultura, tudo isso associado à experiência de vida, que faz com que a pessoa fique imune à manipulação, pois ela terá no seu íntimo o alerta de que tem algo errado naquilo que lhe é mostrado. O correto discernimento é uma das características do verdadeiro cidadão, que é aquele capaz de eleger bons representantes. O contrário disso é a alienação, que afeta a capacidade de eleger esses bons representantes e que, por isso, sofre a sociedade as consequências do trabalho ruim, dos maus governantes e dos maus parlamentares. Finaliza esse raciocínio apontando que, para Aristóteles, o grande objetivo da vida é alcançar a felicidade, que é um bem supremo e um propósito a ser perseguido por toda a humanidade. Ele relaciona a felicidade às virtudes morais,
e isso exige uma combinação de escolhas e hábitos. Salienta que a felicidade pede a contemplação intelectual que faz da atividade filosófica um hábito sob a luz da razão, ou seja, livre de instintos e paixões. A felicidade é o melhor, mais belo e mais agradável dos bens. Alcançar a felicidade deve ser o objetivo de vida de qualquer pessoa. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado e se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, com o tema Ética na Filosofia de Immanuel Kant. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.